Olá, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe abundantemente. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o seu chamado. Tem pessoas que não conseguiram ainda entender o chamado de Deus para a sua vida. Não conseguiu ainda entender o mundo espiritual, como funciona. Por isso, muitas pessoas já me questionaram: pastor, eu faço tudo certo, eu luto, eu, eu tento edificar minha vida espiritual. Na hora que eu penso que as coisas estão fluindo, cai tudo por terra, volta a estaca zero novamente. Olha, veja bem, isso acontece por causa do seu chamado. Com certeza você tem ministério, né? Cada pessoa tem um ministério dentro do corpo de Cristo. Deus ele sabe qual é o ministério que você vai se adaptar. Então Deus ele direciona você para esse ministério. O seu chamado, o seu ministério. Tem alguns são chamados para pastores, para mestres, para evangelistas, para missionários. Você tem que descobrir qual é o seu chamado. Talvez o seu chamado seja para o louvor, seja para ser um instrumentista, para tocar guitarra, para tocar bateria. Você tem um papel no reino de Deus. E todas as pessoas que têm esse chamado, elas recebem contra-ataque do inferno. Então acontece isso. O diabo ele sabe quem é que tem chamado. O diabo ele sabe que você tem chamado, entendeu? Então ele vai lutar contra o seu chamado. Né? Você é um perigo para o reino das trevas, por mais simples que seja o seu chamado. Se você for um baterista da igreja, você não está falando nada, você não está cantando nada, você está só fazendo a batera. Você chega lá na batera, está lá. Se você estiver sendo usado pelo Espírito Santo, cada batida que você der ali na batera, a unção de Deus ela vai estar se manifestando na igreja. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, que você tem chamado e que a unção está fluindo na igreja. E ele corre. Quando tem a unção, o diabo fica longe. Ele fica te observando de longe. Ele sai fora do templo da igreja e ele fica lá fora, olhando, observando você. Quando você sai da igreja, ele fica te observando. E ele fica arrumando uma situação para poder te derrubar. Porque você é um perigo no reino das trevas. Você imagina você que é pregador, você que é referencial, você que tem pessoas ao seu domínio para você ensinar, pessoas para você ministrar, para você orar com elas, seja qual for a função. Por mais complicada que seja a função, por exemplo, pelotão de frente, pastor, missionário, líder de oração, líder de grupos, pessoas assim, Satanás ele fica totalmente alerta. Qualquer situação ele vai intervir para poder parar você, porque você é um perigo para o reino das trevas. Então, Satanás ele vai sempre lutar contra a tua vida, para que você não prospere, para que você não cresça. Entendeu? O reino das trevas ele não está contente com você. O reino das trevas vai lutar contra você. Entendeu? Ele tenta embaraçar você de todas as maneiras. Ele tenta de todas as maneiras parar você. Só que ele não consegue te parar quando você está debaixo do propósito, quando você está orando, buscando, se consagrando, mortificando os feitos da carne. Ele não consegue te atingir. Mas quando você dá uma brecha, ele vai usar pessoas da própria igreja para poder te derrubar, ele vai usar até mesmo líderes para poder te derrubar. Então, tem pessoas que são usadas pelo diabo dentro da igreja. Isso não tem como deixar de discutir isso. Tem pessoas que são realmente usadas pelo diabo na igreja. Né? E vai atingir quem? Aquele irmãozinho que não ora, que não busca, esse daí já está morto. Esse aí está indo na igreja com uma muleta. Precisa alguém estar orando por ele, precisa estar alguém buscando por ele, porque ele mesmo não busca. Então a intercessão da igreja está levantando essa pessoa.
essa pessoa está morta. Ela só está conseguindo ir na igreja porque tem intercessores na igreja orando. Ok? Senão já nem na igreja não estaria mais. Então, essas pessoas que são referenciais são o alvo predileto de Satanás. As pessoas que se contaminaram dentro da igreja e não buscam mortificar os feitos da carne, não jejua, não ora, não busca, essas pessoas aí, Satanás, ele quer que ela fique na igreja. Ele não quer tirar essa pessoa da igreja. Por quê? Porque essa pessoa vai contaminar outras. E essas pessoas que estão sadias são essas pessoas que Satanás quer derrubar, as que têm chamado. Porque se ele desviar uma pessoa que está firme, entendeu? Outras pessoas vão cair junto. Então esse é o propósito dele. E muitas pessoas estão na igreja contaminando outras, que já caíram, mas estão lá, entendeu? Na igreja, caídas e contaminando outras, através das suas ideologias, né? Falando mal disso, falando mal daquilo, criando confusão. Então, tudo isso daí a gente precisa combater com oração. Então, precisa ter pilares na igreja. E esses pilares são as pessoas que são chamadas, ok? Essas pessoas que têm chamado, elas são os pilares da igreja. Então, se tiver bons pilares, até essas que estão mortas, entre aspas, na igreja, elas vão ressuscitar, ok? Então, Satanás, ele não brinca com aqueles que têm chamado. Ele sabe que esses daí pode derrotá-lo a qualquer momento. Qualquer estratégia dele pode ser desbaratada através de uma pessoa que tem chamado, ok? Deus te abençoe, que Deus ele venha dar sabedoria, entendimento para você, para que você entenda o seu chamado. Qual é o seu chamado e como você deve desenvolvê-lo. É muito importante desenvolver o chamado com sabedoria e entendimento. É muito importante isso, ter sabedoria e entendimento para poder desenvolver esse chamado. Amém? Se a tua vida tem voltado na estaca zero, está nesse loop infinito, é porque você não está cumprindo o propósito do seu chamado, ok? Então comece a transpor essas barreiras para que você sirva a Deus de uma forma melhor, ok? Para que você possa sair desse loop infinito, das coisas não darem certo, não prosperarem, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria de trazer uma reflexão que tem por tema o Evangelho e suas adaptações. Não é o Evangelho que tem que se adaptar a nós, né? Nem tampouco a igreja ela tem que ser inclusiva, né? Ou seja, aceitar todas as pessoas da forma que estão, sem orientá-las, né? Segundo os padrões bíblicos, para uma mudança de rota, né? Então, e sim, somos nós que temos que se adaptar ao Evangelho. As mudanças cabem a nós, né, de aplicar os princípios bíblicos e espirituais para que nós sejamos tanto pessoas melhores, né, como ser humano, como também para que a gente possa habitar no céu, né? Então é muito importante que a gente venha se adaptar ao Evangelho, ou seja, a gente tem que reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa pequenez, né? E aceitar o Evangelho com a pureza do Evangelho. Tem pessoas que pegam partes bíblicas, né, isoladas, né, e pegam essas partes isoladas da Bíblia para poder permanecer no seu erro, né? Ou seja, não aplicando os princípios bíblicos na sua vida, tentando diminuir, né, a carga do evangelho para que ela se adapte ao evangelho. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer, né? Que tipo de pessoa você tem sido, né? O tipo de pessoa que tenta abrandar o evangelho ou aquela pessoa que tenta ao máximo se adaptar, né? Ou seja, tirar as coisas que não podem ser praticadas e praticar aquelas que devem ser praticadas.
Entendeu? Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para você. Fique com Deus, um abraço e Deus te abençoe.